Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou mostrar o passo a passo de como fazer massa especial para sonho, que serve para qualquer recheio. E além disso, eu vou te ensinar 3 recheios incrivelmente deliciosos. E fica comigo até o final, porque eu também vou te ensinar a forma correta de fritar, rechear e finalizar. Vamos lá para o passo a passo? Para fazer o recheio, eu vou precisar de uma caixa de leite condensado, 2 caixas de creme de leite, 30 gramas de margarina, 30 gramas de leite em pó e 30 gramas de chocolate em pó. Tenha preferência em usar chocolate de 50% ou 30% ou 33%, porque se você usar o outro, vai deixar o recheio muito doce e aí não vai ficar um sonho gostoso, ele vai ficar muito enjoativo. Olha, eu tô usando esse daqui, ó, chocolate em pó, 33% de cacau. Cadê seu caderninho? Anota essa dica aí no caderninho de vocês. Olha só, pessoal, quanto leite condensado tem aqui dentro ainda. Por mais que eu passe a colher ou a faca, sempre sobra. E agora você vai começar a fazer assim também. Aproveite tudo, não deixe nada. Agora eu vou levar para o fogo baixo, e vou misturar até soltar do fundo da panela. E eu uso uma lata de leite condensado para 2 de creme de leite, porque eu não gosto que esse recheio seja um recheio enjoado, sabe? Vocês vão amar. Agora eu vou levar para o fogo. E para saber o ponto é muito fácil. Observe. Faz o desenho aqui por cima. Esse é o ponto. Eu vou fazer 2 sabores usando uma única base. Com essa base aqui, você pode fazer de leite ninho, de chocolate, de Nesquik, de Nutella ou de pasta de amendoim. Você pode fazer aí uma infinidade. Eu vou colocar o leite em pó e o outro... Edva, pode fazer separado? Pode. Você pode usar essa mesma medida e fazer cada uma à parte. Mas como eu queria lhe chamar a atenção para a base, que você pode fazer qualquer uma aí, tá bom? Agora eu vou levar para o fogo baixo, e depois que eu perceber que o chocolate em pó está todo envolvido aqui na minha base, eu já posso desligar o fogo. O refratário aqui eu passei margarina. Cubra com um plástico para evitar que crie uma película aqui por cima. E não se preocupe que o plástico ele não vai derreter. Para fazer o recheio da goiabada e deixar com essa textura, eu cortei em cubos, coloquei um pouco de água e levei para ferver. E aí fica nesse ponto aqui, ó. Eu deixei assim em cubos de propósito. Eu vou mostrar para vocês uma dica. Vamos fazer essa receita sem batedeira e você vai ver que dá super certo. Eu vou precisar de 250 ml de leite morno, 30 gramas de açúcar, 1 colher de chá rasa de sal, 70 gramas de manteiga. E você escolhe aí se você quer colocar manteiga, margarina ou óleo. Se você optar em colocar óleo, vai ser 60 ml. Se optar em colocar margarina, a mesma quantidade, 70 gramas. 2 gemas, 1 colher de sopa de baunilha, 10 gramas de fermento biológico seco. Coloque a farinha aos poucos. Aqui eu tenho 500 gramas de farinha de trigo sem fermento.
Pronto, já percebi aqui que ela já deu ponto. Olha só, sempre sobra um pouco de manteiga ou de óleo na vasilha, né? Passe. Isso vai facilitar muito, principalmente você que está começando. Eu vou sovar a massa com esse lado aqui, ó. Eu vou empurrar da palma aqui de minhas mãos. E aí você faz isso também. A sova dessa massa é muito fácil. Eu vou sovar ela aqui na bancada por uns 5 minutos. Desse jeito aqui, ó. Isso aqui tá servindo como um gancho para massas pesadas. Ó. Prontinho, pessoal. A nossa massa já está no ponto. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Agora eu vou pesar porções de 50 gramas. E o peso, quem vai definir é você. Não existe um padrão, não. 25 gramas, 50 gramas. Em média, assim, se você quiser anotar aí no seu caderninho, 100 gramas da porção de massa se você for vender um sonho de lanchonete. Se você for fazer sonho para festa, entre 20 a 25 gramas de massa. Essa daqui eu vou fazer de 50 gramas. Aqui eu tenho 18 porções com o peso de 50 gramas e sobrou essa porção aqui com o peso de 23 gramas. Anota aí no seu caderninho. Agora eu vou bolear, que é o ato de deixar as porções redondas, desse jeito aqui, olha. Viro de ponta cabeça e faço esse movimento aqui. Olha só que diferença. Isso é bolear. E observe o fundo como fica. Pessoal, eu não dou curso. Se você já é uma pessoa que me segue aqui no canal, você já sabe que os meus vídeos, eles são cheios de detalhes, porque os detalhes, eles fazem, assim, uma diferença enorme. E nem venha pra cá dizer que os vídeos são demorados. Se você quer aprender, fica até o final e observe todas as dicas que eu tenho certeza que você vai ter sucesso aí na sua produção desse sonho aqui de receita. Aqui eu vou lhe dar 2 dicas. Uma que você vai colocar a farinha de trigo na forma. E se você não quiser colocar farinha de trigo, quiser trabalhar com essa opção aqui, qualquer uma das duas aqui vai dar certo, tá bom? Lembre-se que em momento nenhum eu deixei essa massa descansar. Agora que elas estão assim em porções, é que eu vou deixar descansar. Mas anote essa dica aí que ela é de ouro. Os sonhos, eles são fritos. Observe essa abertura aqui. Você tem que fazer isso. Tipo uma costura, sabe? Você vai fazer isso aqui. E qual o objetivo disso, Edva? Impedir que o óleo entre quando eu for fritar. E quando você for colocar na forma para fermentar, você não vai simplesmente colocar. Não, você vai dar uma apertadinha assim. Qual o objetivo? O sonho, ele não vai emborcar quando você colocar lá no óleo. Então, anote todas essas dicas aí. Prontinho, pessoal. Agora eu vou colocar para fermentar, que é deixar dobrar de tamanho. E esse tempo eu não vou falar exato para vocês, porque isso depende da temperatura de região para região. Esse vai ser o único descanso. O que acontece? Se você colocar para descansar assim, ó, um próximo do outro, ou até mesmo com uma distância assim de um dedo, uma porção da outra, ela vai fermentar. E aí, quando você for pegar para fritar, um vai marcar o outro e quando você fritar, o óleo vai entrar na massa. Então, você tem que deixar assim, ó, distante. Anote isso daí, porque eu não quero que o seu sonho fique oleoso, não. Eu vou apertar mais um pouquinho, viu? Faça isso também aí na sua produção. Agora eu vou cobrir e vou deixar fermentar. Daqui a pouquinho eu volto. Pessoal, acontecem algumas coisas na produção e eu não tenho vergonha de dizer não.
Quando eu estava modelando, eu esqueci de rechear com esses pedaços aqui, ó, de goiabada. Aí, anote aí no seu caderninho. Se você já quiser fritar com eles recheados, quando você for bolear, você vai abrir uma porção, vai fechar desse jeito aqui, como eu vou mostrar para vocês. Pronto, agora você já sabe que esses daqui, eles estão recheados. Prontinho, pessoal, todos fermentados. E olha só bem de perto. Esse é o ponto ideal. Observe que eu aperto e ele demora um pouco para voltar ao ponto inicial. Esse é o ponto correto para você fritar. Agora eu vou levar o óleo para aquecer. E o óleo, ele não pode estar muito quente. Não é aquele óleo quente igual a temperatura de fritar coxinha, quibe ou risoles. De jeito nenhum. A temperatura é entre 100 a 120. E se você não tiver o termômetro para marcar, como é que você vai saber? Pessoal, não é o mais indicado não, tá? Tem coisas que eu nem gosto de estar falando aqui. Você vai fazer isso aqui assim por cima um pouquinho, ó. Aí você vai sentir que tá quente. E aí você coloca. E se você me perguntar nos comentários se pode assar, pode sim. Não só assar, mas também uma outra coisa que você pode fazer é congelar. Eu já falei aqui como congelar os sonhos e como assar. Eu vou deixar o link para vocês. O vídeo está completo. Vale a pena você conferir, caso você queira aprender o passo a passo de como congelar a massa do sonho. Quando o óleo estiver no ponto, você vai pegar desse jeito que está aqui e vai virar de ponta cabeça com o próprio papel. E o objetivo da farinha de trigo aqui na forma é para facilitar aqui, ó, quando eu for pegar. Não coloque vários sonhos para fritar de uma só vez. Depois de uns 2 minutos, agora eu vou virar. O papel manteiga solta fácil, viu, pessoal? Mas eu tenho preferência com a farinha. Aí você escolhe aí. Prontinho, pessoal, os nossos sonhos já estão fritos. Deixe eles esfriarem. Não tente cortar agora, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento dele. Olha só o nosso recheio de chocolate. O plástico não gruda. Agora que os sonhos já estão em uma temperatura em que eu consigo pegar, eu vou rechear e passar no açúcar cristal. Aqui eu tenho 500 gramas de açúcar cristal. A quantidade que eu uso para cada sonho é de 1 colher de sobremesa, não precisa mais do que isso. Aí tem muita gente que pensa que para passar no açúcar é assim que sai do forno, né? Não, viu, pessoal? Pelo contrário,
Escreve essa dica aí, que é uma dica de ouro. Ai, gente, cadê meu like? Eu vou esperar. Obrigada. Esses daqui, eles já saem recheados. Olha só. Gente do céu. Olha a massa. Olha a qualidade da massa. Ai, gente, eu vou experimentar isso aqui, porque o cheiro tá maravilhoso. Pessoal, sério, vocês precisam fazer aí. É muito bom, muito bom. O sabor do recheio não é um recheio enjoativo, vocês vão amar, muito bom mesmo. Agora deixa eu partir esse outro aqui, porque o bonito é que você veja, né? Olha. Olha só. Gente do céu. Que sabor maravilhoso. Vocês precisam fazer aí. Muito bom. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro ou no botão Valeu Demais. E lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!